governo Toninho Andrada tem um novo líder na Câmara Municipal. É o vereador Tião Batateiro. Ele fala sobre os trabalhos do Legislativo e também sobre essa sua nova missão na Câmara Municipal. Iremos falar hoje também sobre meio ambiente. Iremos conversar com o ambientalista Sérgio Grossi. Ele é diretor de meio ambiente da Agir. Esses assuntos nós vamos debater hoje no programa Além da Notícia. O governo Toninho Andrada tem um novo líder na Câmara Municipal. É o vereador Sebastião Alvim, Tião Batateiro. Nós vamos conversar com ele sobre os trabalhos da Câmara Municipal e também sobre a sua atuação retornando à Câmara Municipal. Participa conosco também do programa o advogado Reinaldo Fortes. Ele que é também professor universitário e está sempre aqui nos ajudando, participando do programa, encaminhando perguntas aos nossos entrevistados. Vereador, o senhor foi nomeado agora líder do governo na Câmara Municipal no momento que o senhor retorna à Câmara. Como que está sendo aí esse início de trabalho? É um início ainda para nós, né, de adesão aos companheiros que lá estavam, porque, né, o Toninho com muita maestria, o prefeito de Barbacena com muita maestria, trabalhou essa situação de a Câmara ter uma atividade diferenciada com relação aos projetos que ele quer passar pela Câmara. São projetos que, com certeza, né, terão vários embates e alguns que talvez, né, estejam assim, numa situação de estar precisando da gente fazer uma união melhor entre os parceiros da Prefeitura, do Executivo, no caso. Alguns vereadores ainda têm dúvida com relação ao primeiro ano deles, e a gente, como já esteve, já tem essa experiência, já tem um conhecimentozinho da situação de como é trabalhar dentro do Legislativo. O Toninho nos incumbiu dessa situação, de que a gente possa unir mais os vereadores que apoiam o governo, o Executivo. O senhor já foi vereador, né? Agora estava na Subsecretaria de Agricultura e retorna à Câmara Municipal. Muitos dos vereadores que lá estão foram companheiros do senhor. Alguns, né? Mas muitos são novatos. Alguns foram. Alguns vereadores foram meus companheiros. Mas outros são novatos. Nós temos hoje, né, dentro da Câmara, os vereadores, né, como a Ângela Kius também, que foi trazida, que tem uma que ela é novata. Nessa legislatura é a presença das mulheres. Com certeza, uma presença marcante, né? A Ângela, a Vânia de Castro, né? A própria Marilene, tá certo? A Graça Araújo, tá certo? É uma presença marcante na Câmara, são 15 vereadores, nós temos quatro mulheres na Câmara, quer dizer, é um diferencial muito grande. E dentro desse panorama que é hoje a Câmara de Vereadores, a gente realmente pega uma responsabilidade junto com o Executivo, junto com o governo do Toninho Andrada, de unir cada vez mais os interesses do Executivo ao Legislativo. E nós sabemos que vários projetos que hoje estão disponibilizados naquela casa para que sejam votados, para que Barbacena possa caminhar com o progresso, com o desenvolvimento que o Toninho almeja para aqui, que foi um compromisso da sua campanha, nós com certeza nós temos que trabalhar esse companheirismo, criar mais essa afinidade como líder do governo, de incumbir, de criar essa confluência dos interesses do governo, do Executivo, com a Câmara e o Legislativo. Com certeza é um trabalho que está se iniciando, mas que tem tudo para dar certo, e o prefeito, com muita maestria, com muita capacidade e qualidade, ele está nos ajudando muito para que isso aí se desenvolva e o progresso dessa parceria seja muito grande. Vereador, daqui a pouco o doutor Reinaldo também, que participa conosco do programa, vai fazer um encaminhamento de pergunta. Ele também, que já foi vereador, que já esteve lá na Câmara Municipal. Para que os nossos telespectadores possam entender melhor, qual que é a função do líder do governo na Câmara? Encaminhar os projetos, unir as votações, com certeza discutir os embates que lá dentro estão com a oposição, né, com qualidade. Os embates terão que diferenciar e mostrar que os projetos do prefeito têm hoje o interesse comunitário e social do município de Barbacena, e que Barbacena hoje não pode ficar parada discutindo projetos. Barbacena hoje não pode ficar esperando que o Legislativo discuta 2, 3, 4, 5 sessões ou 10 sessões para que esses projetos possam estar à disposição do povo do nosso município.
Barbacena esteve aí nos últimos 15 ou 20 anos numa situação muito triste, muito diferenciada com esses embates. A gente viu vários governos entrarem com grandes promessas, grandes projetos, mas, no entanto, quando chega na Câmara, o que acontece? Barbacena parou na Câmara. Barbacena não conseguiu evoluir na Câmara. E o que nós queremos hoje? É dar esse apoio à lei delegada, que realmente apoia as decisões do governo, criar junto com a Câmara Municipal esse apoio e mostrar que o prefeito de Barbacena, dentro do compromisso de campanha dele, está fazendo Barbacena andar. Barbacena, nos últimos 6 meses, quem tem acompanhado esse governo, viu que Barbacena está ganhando muito com isso. E nós hoje, junto com os amigos, com os vereadores que lá nos apoiam, nós temos essa obrigação e nós temos esse compromisso de mostrar que a Câmara tem a parceria com o governo e que essa liderança, junto com o Toninho, vai trazer melhorias para a cidade. É isso que é o nosso trabalho na Câmara. O senhor falou, inclusive, aí de lei delegada. É importante a gente até esclarecer para o nosso telespectador, porque nós tivemos a oportunidade de conversar aqui com o próprio prefeito, com outros vereadores, que a lei delegada ela já não está mais em vigor. Né? Foi a lei delegada, o próprio nome diz, ela delegou ao prefeito o poder para fazer determinadas ações, para realizar determinadas ações, como, por exemplo, a reforma administrativa, por um período determinado, que já não está mais em vigor, né? Agora, os projetos que o prefeito quer aprovar, ele tem que encaminhar para a Câmara, lá vai ter discussão e vai ter ou não aprovação pelo plenário. Justamente, fazendo uso dessa lei delegada, ele colocou vários projetos, né, que com certeza, e hoje necessitam da aprovação da Câmara. E esses projetos hoje, eles estão, tá certo, dentro da pauta da Câmara, para que a gente possa, junto com os companheiros da Câmara, tá certo, dar uma decisão favorável ao governo, para que o governo continue progredindo, que ele continue andando e não pare esses projetos na casa. É assim que o líder do governo tem que trabalhar, olhando o regimento, olhando a lei orgânica, olhando com carinho também, às vezes, a oposição, porque a oposição, né, com tudo que ela pode colocar lá, a gente tem que estar em parceria com eles, discutindo, mostrando os novos caminhos e mostrando que o governo que hoje se instalou no município é um governo de vários projetos, com muito apoio do governo estadual e um prefeito que tem uma visão administrativa e uma gestão diferenciada dos últimos prefeitos que por aqui passaram. Então, esse prefeito precisa do apoio. E o Legislativo hoje, com certeza, estudando, olhando, mostrando, tá certo? Uns para os outros, nós mostrando para os nossos parceiros e até para a própria oposição, que esses projetos que lá estão são projetos de progresso, projetos que, com certeza, a partir do momento que serão instalados no nosso município, a comunidade é quem vai ganhar. E o Legislativo tem que trabalhar pensando nisso, porque daqui mais 2 ou 3 anos, nós estaremos sendo avaliados, com certeza, tá certo? Junto à população de novo. Então, alguns projetos que poderiam estar aí trazendo desenvolvimento, trazendo a marca dessa administração na cidade, se ficar parado, com certeza nós seremos cobrados. É nós que estamos ali. E se nós dermos essa mão ao prefeito e a gente caminhar junto com essa administração, com certeza, eu tenho certeza, tá certo? Que Barbacena, nos próximos 3 anos, será uma nova Barbacena. É assim que caminha, é assim que nós temos que caminhar dentro do Legislativo. É analisando, é colocando a lei, é mostrando que esse prefeito quer trabalhar, fiscalizando, porque a casa é fiscalizadora. É uma casa que fiscaliza. É sabendo que o orçamento entra daqui mais um mês, é sabendo da lei de diretriz orçamentária, é mostrar para o povo de Barbacena que hoje tem outro caminho, Barbacena tem outro caminho. Mas a parceria com o prefeito, dentro do compromisso da sua campanha, hoje, é um compromisso dos vereadores que trabalharam ao lado dele, como eu trabalhei. Vereador, o doutor Reinaldo também gostaria de caminhar uma pergunta. O senhor falou aí em vários momentos a respeito dessa parceria entre Legislativo e Executivo e também da existência de vereadores já lá na Câmara com alguns mandatos, com bastante experiência e também outros vereadores novos, sem experiência, como primeira experiência. Obviamente, entre os mais antigos e os mais novos, há uma diferença de pensamento, uma diferença de comportamento. Qual é o principal obstáculo, a principal dificuldade que o senhor tem encontrado como líder do governo, ainda que recente, para harmonizar essa bancada de sustentação ao governo com essa diferença de experiência entre os vereadores que compõem essa bancada? Muito boa a sua pergunta, doutor. Hoje nós temos a consciência de que existe alguns esclarecimentos entre os vereadores junto ao Executivo, que serão as políticas que deverão colocá-los também na vanguarda desses projetos que o prefeito quer. Então, nós temos hoje grandes parcerias com empresas que estão chegando aqui fora, né, que serão esclarecidas. Essas próprias PPPs que a gente vem discutindo nos projetos que o prefeito colocou, tem alguns vereadores
vereadores novos, que ainda por questão de estar ainda se relacionando, conhecendo o regimento, conhecendo a lei orgânica, conhecendo a Constituição, eles com muito carinho e também com muita confiança no trabalho que eles estão desenvolvendo, eles estão ainda estudando certas condicionantes da lei, certas situações que o regimento da casa coloca eles numa situação também de cobrar do Executivo, como também nós cobramos da oposição uma parceria diferenciada quando esses projetos estão com certeza na mesa, na pauta da casa para votação. Então, eles têm com certeza, eu vejo hoje, alguns vereadores, que eles estão adquirindo essa confiança. Eles procuram as informações, eles vão no Executivo, eles procuram os secretários, eles procuram procuram dentro da Câmara de Vereadores o advogado responsável pela consulta jurídica da casa, que responde por isso. Então, eles estão interessados, eles querem entender, e a gente tem essa parceria justamente para quê? Para mostrar que, caminhando junto com o governo, e o governo transparente, como está sendo o governo do prefeito Toninho Andrada, e com muita transparência tem colocado essa posição de nos chamar, de nos reunirmos. Nas últimas 3 semanas, tivemos 3 ou 4 reuniões com o senhor prefeito, e ele mostrando transparentemente o que é o interesse dele junto a esse governo. Então, vários projetos que aí estão, não só as PPPs e outros, dependem de ações políticas do Executivo para com esses vereadores. Eles têm ainda que sentir mais um pouco de confiança em alguns projetos que serão votados. Eles não estão aí, tá certo, se justificando com relação aos votos que tiveram, sem que tenham certeza que esses projetos terão que ser votados, mas tem ainda alguns assuntos, alguns acertos, algumas aparas de ponteira junto ao Executivo, com certeza. E esse caminho, quem tem que abrir é o líder do governo junto ao Executivo para que eles sejam recebidos e automaticamente todas as suas situações de estarem em dúvida com alguma votação serão esclarecidas e colocadas diante deles com muita clareza. É isso que o nosso prefeito precisa e que tem que fazer, com certeza. É nesse sentido que eu ia fazer a segunda pergunta ao senhor. Na posição de líder do governo e ter que fazer esses encaminhamentos de projetos um tanto quanto inovadores, como esse, por exemplo, me parece que é a primeira vez que é levada à Câmara Municipal uma proposta de constituição de um fundo garantidor para o município poder estabelecer uma parceria público-privada. Quer dizer, são projetos novos, natureza nova. Então, o senhor, como líder do governo, tem tido muito trabalho ou muita pressão dos vereadores e do Executivo para a tramitação desse projeto? Não, nós temos muito trabalho, com certeza, pressão não. Até porque, para se constituir uma PPP, são várias etapas que vai fazer junto ao governo, vão ter audiências públicas, vão ter consultas jurídicas. Essas são algumas situações para definir como será feita essa parceria público-privada, essa PPP. Você não constrói uma PPP do dia para a noite. Quer dizer, o fundo garantidor é justamente para que as empresas que possam entrar como parceiras do município tenham certeza de que o município vai garantir que essa parceria tenha início, meio e fim. Ninguém investe o dinheiro dele em empresa nenhuma, em município nenhum, em nenhuma situação, se ele tem risco ou se ele tem dúvida que esse dinheiro dele vai trazer para ele um mínimo de lucro, ou que seja o que ele vislumbra no investimento. Isso é o mercado capital. O mercado capital, ele exige do empreendedor essa visão, tá certo, com muita qualidade. Ele não vai chegar aqui, eu não tenho um fundo garantidor, não tenho nada, como é que eu vou investir no município que ainda quer fazer uma PPP, mas não construiu os alicerces para que essa PPP ande? É o que está sendo feito, e a Câmara tem certeza de que é um projeto de vanguarda. Por quê? Porque até hoje, alguns municípios que a gente visita e conhece, a gente não vê falar sobre isso. Como o governo não se dispõe a vender, a repassar nenhuma autarquia, nenhuma empresa de prestação de serviço do município, o que é que ele quer fazer? Ele quer que alguém traga junto com ele esses investimentos e isso continue dentro do município. O município seja o detentor e o proprietário dessas autarquias ou, né, das prestações de serviço que ele pode conceder na parte pública. Então, uma questão polêmica que encaminha até um pouco esse raciocínio que o senhor estava falando aí. A oposição é importante em qualquer tipo de governo, em qualquer escala de governo, seja ele municipal, estadual ou federal. O senhor mesmo já foi vereador em outra legislatura e o senhor já foi oposição, já foi governo e agora está no governo. O prefeito esteve aqui, nós conversamos com ele, e ele, em algumas situações, tem afirmado que a oposição aqui em Barbacena ao seu governo, em determinadas situações, em determinados temas, tem sido demagógica e às vezes oportunista, como por exemplo na situação da escola legal, na própria lei delegada, na questão do IMAIP.
Como que o senhor vê essa posição? Eu vejo a posição do prefeito com transparência por ter participado do governo dos opositores que aí estão. Com certeza, fiquei 1 ano no governo, me desliguei do governo no primeiro ano da administração, da administração passada, por enxergar que o compromisso de campanha da administração passada não era o compromisso de campanha que nós fizemos em cima de um palanque. Até com relação à PPP que está se criando hoje sobre o SAIS. O SAIS já podia ter o seu problema resolvido em outra administração, mas foram omissos. Tanto os partidos de oposição que lá estão hoje, como os vereadores que lá estão hoje, foram omissos, não cobraram. O SAIS é o antigo DEMAI. O antigo DEMAI, o SAIS é o antigo DEMAI. Não cobraram da administração o compromisso de campanha, não cobraram da administração o compromisso com o povo de Barbacena. Aí o que acontece? Fizeram várias promessas com relação ao abastecimento de água e outras situações que o município ficou à mercê da boa vontade. Uma das promessas é que iam retirar a Copasa de Barbacena. Uma das promessas do qual, né, foi colocada a bandeira desse governo é de que a Copasa sairia da zona noroeste de Barbacena, do qual ela atende hoje 40% do município. Mas o que aconteceu? Nem os vereadores cobraram, nem os meios de comunicações que pertencem à oposição cobraram, e muito menos a administração trabalhou para o município, porque isso aí é o pouco. A gente vê da oposição hoje, que eu vejo da oposição com qualidade, é o seguinte: eles têm o conhecimento de Câmara, da legislação, eles sabem hoje do valor que pode ter o SAIS hoje, o antigo DEMAI hoje, mas eles também sabiam na administração passada que era o mesmo valor, mas que foi julgado às traças, foi deixado sem investimento. Um município que cresce na situação que está crescendo o nosso município, está chegando aí mais 900 casas do programa Minha Casa Minha Vida, já chegou em mais de 1000 casas, os bairros estão crescendo, os investimentos dos bairros são grandes, e vem empresas tentando entrar, chegando em Barbacena hoje, precisa que a demanda da água seja atendida. O que está acontecendo? Barbacena está com a capacidade de água praticamente estagnada há 15 ou 20 anos, por falta de investimento. Como eles não têm um discurso com relação ao discurso que foi feito no governo do qual a senhora prefeita entrou em 2005, que foi o discurso que nós colocamos ela no governo, eles hoje falam que esse mesmo discurso de 4 anos atrás volta em pauta aqui agora, porque é a única bandeira que eles têm, eles não têm outra bandeira. Agora, um discurso político com relação à demagogia, eles têm os interesses dele. Demagogia, cada um, né, interpreta de uma maneira, tá certo? Eu acho que o interesse deles é mais de confusão política, de tentar justificar a situação decadente que a administração dos 2 partidos de oposição deixou o município de Barbacena, que foi o PT e o PMDB, porque são parceiros do governo. Se o governo foi mal, eles também foram maus, tá certo? Então, é um discurso que não vai levar ninguém a nada. Por que não vai levar ninguém a nada? Porque a gente sabe que eles não têm capacidade, eles não têm apoio político para poder fazer com que o SAIS, hoje o DEMAI, receba investimentos nem do governo federal, muito menos do governo estadual. O nosso prefeito hoje encaminhou ao governo federal, tá certo, projetos que trazem investimento para o SAIS, para o DEMAI, de mais de 100 milhões de reais. Ele foi encaminhado, está tudo colocado lá. Como o governo está certo, vinculado ao governo federal do partido deles, eu acho que o que eles deveriam de fazer é pegar um avião e ir lá pedir a liberação, já que eles gostam tanto assim, tá certo, do DEMAI, sabe da importância do DEMAI, por que eles não vão lá pedir essa liberação? Agora, nós estamos dentro da Câmara de Vereadores, o que nós queremos é o seguinte: primeira coisa, o compromisso do prefeito não é de vender nada que o município detém, muito menos um serviço, que é o caso da prestação de água e saneamento e tudo. Ele não vai fazer isso. O que nós queremos do nosso governo, tá certo, é manter essa transparência, manter esse trabalho que o prefeito está fazendo dentro do Estado, dentro do governo federal, correndo atrás, abrindo as portas para que o município realmente tenha condição de gerenciar administrativamente o que está chegando aí, e que o município tenha legalidade junto à certidão negativa de débito, do qual ele ficou aí à mercê durante 4 anos e ninguém fez nada. Então, agora o nosso município está com capacidade administrativa e jurídica para receber investimento. Como eles sabem que se esse município caminhar com a parceria do governo do Estado, com o desenvolvimento que o nosso prefeito buscou e agora vai começar a colher os frutos para cá, vai atrapalhar com certeza as eleições deles, os interesses eleitorais dele para o futuro, eu acho que o interesse deles é complicar. A questão da demagogia é o seguinte, né? Quem sofreu na pele o que nós vimos aí nos últimos 4 anos, sabe quem pode ser o demagogo, quem pode não ser o demagogo, mas que é uma situação deles, eles têm que diferenciar essa gestão deles. Para que a gente possa terminar esse bloco do programa,
eu queria que o senhor falasse aos nossos telespectadores. Então, a Câmara Municipal, na opinião do senhor, a Câmara Municipal está preparada para aprovar os projetos que vão trazer desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida dos barbacenenses? A Câmara Municipal ela tem por obrigação, dentro de todos os candidatos que se candidataram a vereadores pela Casa, que candidataram à legislatura, ela com certeza, dentro de todos que foram candidatos, os que ganharam, os que não ganharam, os que estão lá hoje, tá certo? Que o prefeito com certeza sabe da qualidade dos que estão, ela tem qualidade para fazer um bom trabalho para o prefeito, ela tem qualidade para trabalhar com o povo de Barbacena, e ela sabe das responsabilidades sociais dela. Ela sabe que Barbacena hoje precisa de caminhar para frente, olhar para frente. E Barbacena, eu não sei a situação que foi deixada. O prefeito sabe, porque ele até hoje ele só conseguiu resolver pepino, só pepino. E a gente sabe que essa parceria com o Legislativo hoje, ela só tem um fundamento, é melhorar o município. A raiz de tudo é mostrar que Barbacena tem um caminho e que hoje nós temos um prefeito interessado que esse caminho seja cada vez mais amplo, que os horizontes de Barbacena sejam mais abertos, tanto no governo federal quanto no governo estadual, ou como nas parcerias, do qual ele mesmo disse, que podem ser parcerias até internacionais, parcerias público-privadas. Quem quiser investir no município que precisa de investimento igual ao nosso, é claro que nós temos que abrir as portas para que venha o povo para cá. Tragam empresários, tragam empresa do governo. Quem quiser fazer parceria, nós temos que trabalhar, nós temos que pensar que daqui mais 10, 15 ou 20 anos, é os nossos netos, os nossos filhos que estão nesse município. E os filhos dos outros, nós fomos eleitos. Eu tenho um voto meu, tem mais 2 ou 3 votos da minha família. Os que votaram em mim são amigos, são pessoas que sabem que Barbacena tem que crescer e que, de um modo progressista, né, eles vão cobrar da gente, tá certo? Eles também têm pensando em progresso na cabeça. Eles vão cobrar da gente daqui 2 anos e meio, 3 anos. Nós estamos sendo cobrados e avaliados a mesma coisa. Vereador, eu agradeço aí. Muito obrigado. A participação do senhor no programa, fazendo esses esclarecimentos sobre o trabalho da Câmara Municipal, que isso é muito importante, e o papel nosso da imprensa é exatamente esse, né? É levar à população informações, e principalmente informações aí tão relevantes quanto é o trabalho da Câmara Municipal. Muito obrigado. E a gente é que agradece e está sempre disponível. Alguma coisa que a gente puder trazer para cá, para mostrar para o povo de Barbacena que a Câmara de Vereadores, junto com o seu presidente, junto com os legisladores que lá estão, está à disposição e sempre aberta para que o povo vá lá saber do que está acontecendo com o município e aonde que nós precisamos da ajuda dele para que o município caminhe bem. É um prazer estar aqui, esclarecer para o público do canal da televisão aqui, né, regional nosso, e com muita satisfação a gente vem aqui sempre, se precisar, estamos às ordens. Muito obrigado. Doutor Reinaldo permanece conosco, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com mais um bloco do programa Além da Notícia, falando sobre meio ambiente. Antônio Carlos. Por onde o trem passa há mais de um século, é uma das 12 cidades da microrregião de Barbacena. Ganhou esse nome em 1948, quando foi emancipada. A cidade, a 17 quilômetros ao sul de Barbacena, tem quase 12 mil habitantes. Antônio Carlos é uma cidade típica do interior mineiro. Tranquila, de muito pouco movimento. É onde o povo, ainda que pontual, segue lentamente pelas ruas. É onde o ali é lá. Antônio Carlos é uma cidade onde as crianças saem de casa e vão soltar pipa sem hora para voltar. Pipas que colorem o céu e fazem acrobacias nas nuvens. É onde as pessoas param na rua para conversar e deixar o papo em dia. O trem atravessa Antônio Carlos desde 1880, quando foi inaugurada a estação de sítio, marco zero da estrada de ferro Dom Pedro II. Ainda hoje, Antônio Carlos tem aquela estação, com uma Maria Fumaça em exposição. A cidade cresceu em torno da estação e o trem, que hoje leva apenas carga, ainda corta o mesmo caminho, só não para mais e logo se despede.
Neste bloco do programa, nós vamos conversar com o ambientalista Sérgio Grossi. Ele é diretor de meio ambiente da AGIR, Agência de Desenvolvimento Regional de Barbacena, que faz parte da Prefeitura Municipal. Sérgio, você já é um ativista e tem um trabalho grande nessa área de meio ambiente em Barbacena e agora desempenhando uma função aí importante que é à frente da Diretoria de Meio Ambiente, que seria a Secretaria de Meio Ambiente do município, né? Participando conosco também aqui, Dr. Reinaldo Fortes, ele que é advogado, professor universitário e que está sempre aqui participando do programa, também ajudando aí no encaminhamento das perguntas. Como que você está enfrentando aí esse novo desafio nessa sua carreira, nessa área do meio ambiente? Bom, Gilmar, todo começo a gente viveu já há alguns anos, são 28 anos de ambientalismo, vendo a cidade progredir e regredir ambientalmente, como nós sentimos. É um desafio, né? Nós tivemos que reformular a diretoria de meio ambiente, direcionar algumas metas que vinham do governo anterior e que realmente nos sacrificou um pouco. Questões jurídicas, hoje a promotoria, ela age, ela está em cima, está junto com a questão ambiental. Então, realmente é um desafio. E nós estamos aí prontos para poder agir, junto com a AGIR, nas questões ambientais do município. Hoje nós temos uma diretoria, uma equipe bem montada, técnicos, que pode dar um desenvolvimento à gestão ambiental no município com forma ampla, ou seja, no desenvolvimento, junto com o fomento econômico, junto com as ações em obras, o problema dos nossos resíduos, né? Então, quer dizer, uma série de desafios que nós estamos aí para tentar botar a gestão ambiental à frente, né? Falando de desafio, quando o senhor assumiu a diretoria, já teve um grande desafio pela frente, que foi esse incidente ou um acidente, uma tragédia que aconteceu aqui em Barbacena, que foi o derramamento de óleo no Rio das Mortes. Realmente, uma semana apenas junto à diretoria, nós tivemos, né, esse crime ambiental, que até hoje está refletindo em nosso trabalho, né? Nós temos em foco, há pouco tempo mesmo, a semana passada, eles tentaram retirar alguns pit-stops do Rio e que, mais uma vez, causou um certo apreensão. E nós estamos junto a... Seriam barreiras? São as barreiras que foram colocadas, essas barreiras absorvem esse óleo, né, que foi lançado no Rio, e infelizmente a retirada deles é uma retirada técnica, e estava programado a ser feito de forma técnica, infelizmente andaram mexendo lá na caixinha de marimbondo. Isso a Petrobras? A Petrobras. Então, nós estamos alerta, nós estamos em cima, notificamos a Polícia Militar do Meio Ambiente. Teve também alguns peritos constatando novamente o que poderia causar com a retirada desse pit-stop no momento. Então, quer dizer, é um dano que ainda existe. A atuação da Prefeitura, no caso, ela foi muito eficiente. Inclusive, tem uma pesquisa do Instituto Urban Data, né? Que mostrou que a maioria da população aprovou a ação da Prefeitura naquela situação. Com certeza. O prefeito Toninho Andrada, ele se mobilizou, ele conseguiu mobilizar todo o Estado com esse acidente. A verdade é que nós tivemos grandes técnicos, tivemos uma frente junto a esse acidente ambiental e que conseguimos, junto ao SAS e com apoio, inclusive, da Copasa, resolvermos a situação do abastecimento público. Para vocês terem uma ideia, o acidente ele poderia, que nos causou esse dano de uma semana praticamente sem água no município, hoje nós temos a certeza de que se não fosse feita uma frente imediata, como foi feito, nós estaríamos talvez até hoje enfrentando esse problema. E foi realmente uma solução imediata, foi uma união, nós temos hoje vários parceiros, foi criado o comitê de crise, né, que nós acompanhamos automaticamente todo o processo.
apesar de que nós não temos o meio ambiente, a diretoria de meio ambiente, ela teve o papel de observar o andamento dos trabalhos e encaminhar algumas ações. Mas o licenciamento, quando é federal, todo esse processo é feito junto ao IBAMA e ao governo do estado. Então, nós não temos ainda a possibilidade de multa sobre uma empresa de grande porte como a Petrobras. Mas o IBAMA, ele teria que dar o respaldo. Nós até hoje não temos os laudos do acidente, nem do IBAMA e nem da Secretaria do Estado de Meio Ambiente. Tem a previsão para que... nós tivemos uma reunião há um mês atrás com a Petrobras, inclusive sobre a retirada desse material, desse equipamento que foi colocado no leito do rio, para absorver o óleo e direcionar o óleo da nossa captação, mas até o momento não foi repassado nenhum dado sobre o que aconteceu e a planilha do que está acontecendo ainda. A gente vê na televisão, tem visto, né, grandes debates em relação às alterações no Código Florestal, alteração na legislação ambiental. E a gente vê o pequeno produtor, muitas vezes, preocupado. Como é que vai ficar a minha pequena propriedade, o rio que passa na minha propriedade, a nascente que tem lá? Qual é o trabalho, qual é o projeto que essa diretoria tem no sentido de orientar, no sentido de apoiar, no sentido de encaminhar essas alterações todas em relação ao pequeno proprietário rural? Veja bem, Barbacena é uma cidade com a capacidade muito grande com o que diz respeito à agricultura familiar. E praticamente toda essa agricultura familiar, advinda dos Costas, a região do Pombal, ela é abastecida pelo nosso maior manancial hídrico, que é o Rio das Mortes. Um único, você vê 70% praticamente da água da cidade é do rio. Essas regiões de agricultura familiar são pequenos pedaços de terra, às vezes menos de 1 hectare. Então você imagina, se você for trabalhar com a lei ambiental dentro do município hoje, às vezes no Rio das Mortes ele teria que ter em torno de 30 metros de mata ciliar. Isso vem a prejudicar realmente, mas tem que ser feito um trabalho junto às comunidades. Nós pretendemos, a partir de 2014, estar já bem entrosado com essas comunidades, a fim de amparar no que seja técnico para que eles possam desenvolver os trabalhos. Nós estamos com uma equipe técnica muito boa e com essa capacidade de poder ajudar. Fizemos também, recriamos a Sala Verde. A Sala Verde, eu acho que o grande problema de comunicação na área ambiental, ela tem que ter uma comunicação de massa. O trabalho de educação ambiental tem que ser sistêmico. E realmente tem parado em nosso município. Existem recursos para isso? Não, os recursos podem ser direcionados, né, através de projetos, existe, né? Nós refazemos a nossa parceria com o Ministério do Meio Ambiente, que tinha desativado, ele ficou 4 anos desativado a Sala Verde. E é onde que dá o suporte à educação ambiental. Hoje nós voltamos com uma parceria com a Secretaria de Educação e vamos começar já a atuar dentro da sala de aula e junto a... um trabalho de conscientização. Conscientização. Nós temos a reserva biológica de Pinheiro Grosso, e é uma região estratégica, né, sobre a Mata Atlântica, e o que a gente vê é isso, que falta comunicação. Ou seja, muitos que moram na reserva de Pinheiro Grosso sentem que não tem... Doutor Reinaldo vai fazer uma intervenção. Comparando com outros governos, né, hoje há uma maior estrutura para desenvolver esse trabalho na área ambiental, há pelo menos uma disposição maior de dar atenção e cuidar da área ambiental no município? É o que eu disse, são desafios. Nós estamos trabalhando hoje com quebra-cabeça.
O que seria esse quebra-cabeça? Nós temos hoje um plano de saneamento em desenvolvimento, plano municipal de saneamento. Esse plano de saneamento ele vai dar uma orientação no sentido ambiental da cidade, que nós vamos olhar todos os problemas ambientais da cidade com o plano de saneamento municipal. Ou seja, água, a parte de esgotos, esgotamento sanitário e outros fatores. Esse quebra-cabeça, a partir da hora que o plano estiver pronto, alguns outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos junto à Fundação Israel Pinheiro, nós vamos conseguir, sim, juntar, equacionar essas ações e desenvolver projetos muito mais eficientes dentro do município. Sérgio, a gente sabe que a questão do lixo é um problema em praticamente todos os municípios brasileiros. Aqui em Barbacena, o prefeito Toninho Andrada tem falado muito sobre essa questão, a questão de um aterro sanitário. A gente sabe que hoje o lixo de Barbacena é levado para Juiz de Fora e paga-se uma quantia alta para que isso possa acontecer. O que está sendo desenvolvido nesta área? O grande problema nosso é que nós pegamos exatamente, virou um lixão. Nós tínhamos um aterro controlado e hoje nós temos um lixão. Foi interditado esse lixão. Está interditado? Está interditado pelo Ministério Público, pelo juiz. E esse lixo todo é feito o transbordo no local e transferido para Juiz de Fora. Ou seja, tem uma empresa que faz a coleta do lixo na cidade. Faz a coleta de lixo e leva para Juiz de Fora. É importante frisar que um pouco dos levantamentos... O depósito desse lixo em Juiz de Fora, a prefeitura tem que pagar por ele. E tem que pagar por ele. Então, quer dizer, nós temos dois prejuízos. Primeiro, nós temos quase 70 mil quilos de lixo dia. Então, você imagina que 70 mil quilos de lixo dia poderiam ser 60% reciclados. A gente não pode falar que lixo é lixo. Na verdade, são resíduos. São resíduos hoje reciclados. E 60% desses resíduos poderiam ficar e trazer desenvolvimento econômico. A prefeitura, no passado, realizava um trabalho desse aqui. Sim, sim. A ideia é as parcerias públicas e privadas que o prefeito quer trazer. Então, nós fazemos o aterro controlado, né? Voltarmos a ter uma posição de destaque no cenário ambiental da região. Porque, através do consórcio intermunicipal, nós temos condições não só de absorver os resíduos do município, mas também os resíduos da região. Ou seja, a contrapartida desses municípios ajudaria a Barbacena a equacionar a questão dos investimentos, dos gastos ou investimentos nesta área. E os nossos custos passam a ser zerados. Ao mesmo tempo, o incentivo à coleta seletiva é um fator fundamental a ser empregado dentro do município. Nós não temos condições hoje de empregar a coleta seletiva em 100% do município. Mas nós estamos estudando a forma de iniciarmos a coleta seletiva e até daqui a 4 anos nós estamos com 100%. Como que é a mecânica dessa coleta? A coleta nós vamos trabalhar, a ideia é trabalhar com o lixo seco e o lixo úmido, né, os resíduos secos e os resíduos úmidos. O resíduo úmido é levado, é feito adubo, né, orgânico, e o seco, que seria plásticos e papéis reciclados dentro do próprio município. Ou talvez vendido, né, por associações de catadores e cooperativas. Nós estamos identificando as cooperativas, já tem uma associação que já atua, que é a Ambar, que já atua com a coleta desses resíduos. Tem alguns ecopontos na cidade, mas essas situações, elas foram empregadas de forma muito ineficaz. Então, eles começaram assim, vamos fazer a coleta seletiva no município hoje. Então, nós temos que refazer toda essa estrutura dessas associações, ver realmente os catadores, a situação dos catadores hoje, né? A regimentar esses catadores para as associações ou para as cooperativas, para a gente trabalhar o social. Na situação hoje que Barbacena vive, se implantasse de fato essa coleta seletiva, no caso levaria para Juiz de Fora só aquele lixo só o resíduo, que não tem só o resíduo. Aproveitamento nenhum. Só o resíduo não aproveitado. O senhor acha que isso seria o quê? 40%?
Olha, na proposta feita pela Fundação Israel Pinheiro, é exatamente 60% desse total ser absorvido para reciclagem. Na verdade, pelo que você está falando aqui para nós, todo esse trabalho, então, envolve um planejamento, uma estratégia. Não é suficiente dizer assim, vamos começar a coleta seletiva amanhã. Não vai resolver o problema. E pelo que o senhor está dizendo para nós, esse trabalho está começando a ser feito. E um dos passos importantes para esse trabalho é essa parceria público-privada que o prefeito está pretendendo ter autorização, constituir o fundo garantidor, para, através e em parceria com empresas privadas e o SAS, começar esse trabalho no município. É esse trabalho de planejamento que o município está fazendo e, no futuro, isso traz lucro do ponto de vista financeiro e ambiental também para o município? Com certeza. Só acrescentando aqui a pergunta do Dr. Reinaldo, nós conversamos no bloco anterior com o líder do governo na Câmara que falou também sobre isso, que é um projeto que está em tramitação na Câmara Municipal, a aprovação dessa parceria público-privada que vai também prever exatamente essa questão aí do lixão, do lixo aqui em Barbacena. Exatamente. Eu acho que os caminhos, apesar de que nós pegamos um governo bem sacrificado, o caminho, com certeza, um objetivo maior vai ser concluído. Nós estamos com propostas para instalação de ETs, estações de tratamento de esgoto, né? Nós temos propostas para implantação da coleta seletiva. Eu acho que Barbacena, pela primeira vez, mesmo não sendo uma secretaria, está junto com o trabalho de desenvolvimento da cidade. Ou seja, se nós conseguimos aquela verba que o vereador Batateiro falou, e via SAS, 100 milhões de reais, nós vamos conseguir um grande desenvolvimento tanto para o órgão municipal de saneamento de Barbacena, como também para as questões ambientais do município, que o nosso grande problema hoje é o esgoto urbano. Hoje nós temos água, a água nossa é limitada, nós somos detentor de água apenas superficiais do Rio das Mortes. O nosso solo é pobre de água. Então, quer dizer, não adianta a gente furar poço artesiano que a gente não vai ter a quantidade de água satisfatória. Agora, nós temos uma adutora antiga. Nós temos uma adutora que praticamente 50 anos. Tem que ser revisto. Nós temos pontos do Rio das Mortes com captação que poderiam ser propícios à captação de água com muito mais com qualidade, com quantidade e com pouca qualidade. Sem o tratamento de esgoto nós não temos condições de... A prefeitura agora está enfrentando esse problema e essa situação com firmeza. Todos esses desafios é uma área que vem que recebe muita crítica, né? Porque dizem que os governantes não gostam de realizar obras nessa área porque não aparece. Eu acho que nós tivemos uma lição. O crime ambiental mostrou a vulnerabilidade de Barbacena no sentido água. Que a gente fala há 30 anos que o problema de Barbacena é água. Como é que você traz indústria sem água? Como é que você vai programar uma cidade para desenvolver sustentavelmente se você não tem o líquido precioso para trazer? Quer dizer, o nosso manancial é único. Nós somos o maior fornecedor de água para as cidades a montante do rio. Quer dizer, Barroso, Prados, né? O Rio das Mortes passa ali e alguns afluentes. Infelizmente, a qualidade da nossa água é péssima. 70% do nosso esgoto é lançado no córrego do Caíro. Agora a Copasa parece que está prometendo uma nova estação de tratamento na região noroeste. Isso já vai ser uma grande arrancada. O SAS, em contrapartida, já está também trabalhando o outro lado da Avenida Sanitária para a gente ter os dois, o foco e ter o Caíro com uma qualidade maior. O que isso vai acontecer? Aquela velha mortalidade de peixe que nós acompanhamos desde 86 em Barroso, toda a primeira chuva, mortalidade de peixe em Barroso. Com o rio saneado, já não vai ocorrer isso mais. Os desafios que nós temos hoje com os resíduos da construção civil, você vê, tudo caiu na mão
da atual administração. Sérgio, o tema é vasto, né? A gente poderia falar aqui muito tempo sobre esse assunto de meio ambiente, é uma questão complexa. A gente está chegando no fim do programa, eu gostaria que o senhor abordasse duas questões. A primeira delas, o senhor falou de conscientização. O senhor aproveitasse esse espaço, então, para falar aos nossos telespectadores como que a população pode ajudar nessa questão do meio ambiente. Primeira coisa, a questão dos resíduos. A gente vê a cidade hoje, muitas vezes, a pessoa não sabe nem que horas põe um lixo para fora de casa. Eu acho que é interessante saber os horários da coleta pública, né? Para lixo, para cachorro de rua, não estar revirando esse lixo, né? A coleta, a economia de água, ela tem que ser constante, é uma questão de consciência, sabe? Nós estamos vivendo agora uma seca. Você vê quantos dias que não chove. O rio está baixíssimo. Uma hora pode ter, como nós tivemos em 2000, uma seca que a cidade foi vitimada até... tivemos que entrar com processos, né, para tentar sanear isso. Até mesmo a questão do desperdício, né? O desperdício. Né? Você vê hoje lavando calçada por causa da poeira. Eu acho que não é a hora. Eu acho que a gente tem que ter a nossa convicção no sentido de que a questão da água, a questão do lixo e a questão da consciência ambiental, ela nasce dentro de casa e em cada um de nós. Eu acho que nós temos que pensar em ser mais ambientalmente corretos possíveis. Ou seja, a questão hoje a gente vê desmatamento ainda, sabe? A pessoa sai com uma foice e vai na linha do oeste cortar árvores. Isso ainda existe. Isso aí provavelmente vai ser um tema de um próximo programa que o senhor vai participar essa questão aí, para a pessoa entender. Mas ela quer cortar uma árvore na casa dela para saber se isso pode ou não. Uma última questão. O que o senhor acha da lei que está em vigor no Rio de Janeiro com relação à multa do cidadão que joga lixo na rua? Tudo que dói no bolso funciona, né? Eu sou a favor. Você acha que podia ser uma lei nacional? Eu acho que sim. Eu acho que a partir da hora que é cobrada a educação das pessoas, eu acho que funciona. Isso pode ser revertido, essa multa, em próprios projetos ambientais para o município. E é uma forma de educar, sim. Às vezes com punição, mas eu sou a favor. Sérgio, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho aí, sucesso. A gente sabe que são grandes desafios nesta área de meio ambiente, né? Que passa pela conscientização, passa também por investimentos, né? dos governos, tanto municipal, estadual, quanto federal. Tá? Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado também ao Dr. Reinaldo, que participou dos 2 blocos do programa Além da Notícia de hoje. Nós vamos terminando e agradecemos a sua participação também dos nossos telespectadores.